Imagine um jardim que não apenas sobrevive ao calor do verão, mas que o aprecia e floresce. Os Amish, com sua sabedoria silenciosa, desenvolveram 40 truques engenhosos que protegem as plantas, retêm a umidade e maximizam cada gota de água. Com estas técnicas, suas hortas mantêm-se vigorosas, mesmo quando o sol está intenso, demonstrando que cultivar com inteligência pode transformar o calor extremo em aliado, não inimigo. Comece antes que o calor chegue. Enquanto a maioria dos jardineiros espera os dias quentes da primavera para plantar, as famílias Amish já estão semanas à frente. Eles sabem que o calor do verão é uma batalha e que a melhor estratégia é evitá-lo completamente. Ao iniciar mudas em ambientes internos no final do inverno ou usar estruturas frias para proteger as primeiras plantações, eles dão às suas culturas uma vantagem crucial antes que cheguem às temperaturas escaldantes. Esse tempo extra significa que em junho, quando outros jardins estão apenas começando a se estabelecer, os vegetais Amish já têm raízes profundas e caules robustos. As plantas jovens que enfrentam o calor do verão são como soldados sem treinamento, mas as plantas maduras podem resistir ao estresse das altas temperaturas graças a uma preparação adequada. A diferença entre um jardim florescente em julho e um que luta para sobreviver, muitas vezes, reside nessas semanas adicionais de crescimento conseguidas antes que o calor real comece. Escolha culturas resistentes ao calor. A seleção inteligente de culturas distingue os jardineiros Amish bem-sucedidos daqueles que travam batalhas perdidas contra as temperaturas de verão. Em vez de forçar vegetais de clima frio a sobreviverem em calor extremo, eles se concentram em variedades que realmente prosperam quando os termômetros sobem. Quiabo, batata doce, milho e feijão de trepadeira desfrutam do calor como se fosse um spa, em vez de um desafio de sobrevivência. Essas variedades amantes do calor são cultivadas em comunidades Amish há gerações, com sementes guardadas por famílias a partir dos exemplares mais resistentes ano após ano. As variedades herdadas, que são transmitidas por décadas, possuem resiliência genética que os híbridos modernos muitas vezes não têm. E cultivar plantas resistentes ao calor é como contratar funcionários que já gostam de trabalhar horas extras no verão. Sem reclamações, apenas um melhor desempenho quando as condições se complicam. A sombra é gratuita. Usar sombra natural transforma cada jardim Amish em um sistema de resfriamento sem gastar dinheiro em estruturas caras. Talos de milho altos e girassóis atuam como guarda-chuvas vivos, que protegem cultivos delicados como alfaces e espinafres do sol intenso da tarde. Os pepinos trepadores criam tetos que resguardam as plantas do solo enquanto aproveitam ao máximo o espaço disponível. Até mesmo materiais simples, como sacos de estopa esticados entre postes, fornecem proteção eficaz às mudas vulneráveis. O princípio é simples. Se os humanos precisam de abrigo do sol intenso, as plantas ainda mais. Colocar a sombra estrategicamente pode baixar a temperatura do solo entre 10 e 15 graus e reduzir a evaporação de água pela metade. Este sistema de ar-condicionado natural não custa nada e melhora com o tempo, à medida que as plantas de sombra crescem e se tornam mais eficazes. Regue pela manhã, sem exceções. O momento de regar transforma essa tarefa diária em uma estratégia-chave para a saúde das plantas. Os jardineiros Amish completam sua rega antes das 9 da manhã, quando a evaporação é mínima e as plantas podem absorver a quantidade máxima de água. Regar à tarde, embora pareça lógico após dias quentes, cria condições perfeitas para doenças fúngicas que prosperam na umidade noturna.
Sessões de rega profundas 2 vezes por semana são muito mais eficazes do que borrifos superficiais diários que promovem raízes rasas. As plantas desenvolvem resistência à seca ao forçar suas raízes a buscar água mais profunda, criando culturas mais resistentes. Regar pela manhã funciona como o café da manhã para os humanos. Se recebem energia cedo, rendem melhor durante todo o dia. E esta mudança simples pode reduzir o consumo de água em 30%, enquanto produz plantas mais saudáveis e produtivas que suportam melhor o estresse térmico. Aplique cobertura em tudo. Cada centímetro de solo em um jardim, Amish recebe uma camada de cobertura orgânica que desempenha múltiplas funções de proteção contra o calor ao mesmo tempo. Palha, folhas secas, aparas de grama e até restos de milho triturado criam barreiras que conservam a umidade e evitam a competição de ervas daninhas. Esta manta orgânica mantém a temperatura do solo estável e reduz a necessidade de irrigação constante durante ondas de calor. Os materiais para cobertura frequentemente vêm do próprio terreno, transformando resíduos em recursos valiosos para o jardim. O feno velho, que já não serve para alimentar animais, se transforma em uma cobertura premium que se decompõe gradualmente, melhorando a fertilidade do solo. A espessura importa. Uma camada fina só decora, de mais 4 centímetros, controlam ervas daninhas e conservam água de maneira eficaz. Um jardim bem coberto pode manter a umidade por vários dias a mais do que um solo descoberto, fazendo a diferença entre plantas florescendo e vegetais estressados. Mantenha o solo fresco. Controlar a temperatura do solo requer estratégias diferentes ao longo da temporada. Os Amish ajustam seus métodos conforme a época do ano. Canteiros elevados. No início, ajudam a aquecer o solo para o plantio precoce, mas no verão, preferem áreas mais profundas ao nível do solo que se mantêm frescas. As massas de solo mais profundas retêm a umidade por mais tempo e proporcionam temperaturas mais estáveis para as raízes. Coberturas de lascas de madeira e outros materiais claros refletem o calor em vez de absorvê-lo, mantendo o solo vários graus mais fresco do que a terra exposta. Esse controle de temperatura torna-se crucial durante julho e agosto, quando o solo pode atingir temperaturas que literalmente cozinham as raízes. Proteger o solo de maneira simples pode significar a diferença entre um jardim produtivo e um desastre por calor extremo. Evite que as plantas compitam por água. O espaçamento adequado evita que as raízes compitam, o que enfraquece as plantas durante os dias quentes. As famílias Amish seguem estritamente os guias tradicionais de separação, muitas vezes registrando as medidas em cadernos herdados de geração em geração. As plantas amontoadas geram seu próprio estresse antes mesmo que o calor seja um fator, tornando-as mais vulneráveis às altas temperaturas. Um espaçamento adequado melhora a circulação de ar ao redor das plantas, reduzindo a umidade que favorece doenças. Os jardins bem distribuídos secam mais rápido após a rega matinal, evitando condições úmidas que os fungos adoram. As plantas com espaço para respirar lidam com o calor de maneira mais eficaz porque podem liberar umidade através da transpiração. Aproveite o vento. O manejo estratégico do vento transforma o movimento natural do ar em um sistema de resfriamento para os jardins. Culturas altas, como o milho, servem como barreiras que protegem plantas menores dos ventos quentes e secos. O fluxo de ar controlado ajuda as plantas a regular sua temperatura por meio da transpiração sem causar estresse por vento. Alguns jardins Amish incluem seções de cercas entrelaçadas que canalizam brisas frescas para culturas sensíveis ao calor. O objetivo é criar um movimento de ar suave
que resfrie as plantas sem danificá-las, alcançando uma redução efetiva de 5 a 8 graus na temperatura percebida, enquanto melhora a saúde geral do jardim. Recicle a água da chuva. A coleta de água da chuva transforma cada tempestade de verão em uma oportunidade de irrigação para as plantas estressadas pelo calor. As famílias Amish colocam barris sob os telhados de celeiros e casas, acumulando centenas de galões de água suave, sem químicos, que as plantas preferem em relação aos suprimentos tratados. A água da chuva, naturalmente fresca, não surpreende as raízes como faz a água quente da mangueira durante a tarde. Sistemas de transbordamento canalizam o excesso para valas, ou se conectam a mangueiras porosas para uma distribuição eficiente. Esse método não só economiza água, como também fornece às plantas um suprimento estável e refrescante nos dias mais quentes. Use águas cinzas de maneira inteligente. A economia de água não termina com a chuva. A reutilização de águas cinzas permite aproveitar cada gota durante períodos secos. Os Amish utilizam a água de lavar verduras ou proveniente de tarefas domésticas, desde que não contenha produtos químicos, para regar árvores frutíferas e plantas ornamentais. Este método pode fornecer dezenas de galões semanais sem aumentar o consumo total. A água reciclada atua como um recurso adicional que mantém o solo úmido e as raízes frescas, um verdadeiro legado útil para as culturas durante a seca. Não é necessário equipamento especial, apenas o planejamento para redirecionar a água, que normalmente se perderia. Resfria as raízes com cultivos de cobertura. As plantas de cobertura agem como uma manta viva, mantendo o solo fresco e oferecendo benefícios adicionais que a cobertura tradicional não oferece. Trevos e outras espécies baixas protegem o solo do sol direto, enquanto suas raízes melhoram a estrutura e fertilidade da terra. Esses tapetes vivos também atraem insetos benéficos que colaboram na polinização e controle de pragas. O efeito refrescante se estende além da temperatura, ajudando a reter a umidade e prevenir a erosão durante chuvas intensas. Quando incorporados ao solo, adicionam matéria orgânica e nutrientes que melhoram a saúde do terreno e sua resistência ao calor em temporadas futuras. Plantio em etapas. O plantio escalonado distribui o risco e garante colheitas contínuas, mesmo quando ondas de calor afetam algumas plantas. Em vez de plantar tudo de uma vez, os Amish plantam pequenas quantidades a cada 2 ou 3 semanas. Assim, quando um lote sofre estresse por calor, as plantas mais jovens estão prontas para substituí-las. Esta estratégia é especialmente útil para culturas de rápido crescimento, como alfaces, rábanos e feijões, que podem ser replantadas várias vezes no verão. Se a primeira colheita de julho se perde, a segunda, plantada algumas semanas depois, floresce em condições ligeiramente mais frescas. O plantio escalonado funciona como ter substitutos prontos em um concerto. O espetáculo continua sem interrupções. Mantenha-se baixo, perto do chão. As plantas baixas aproveitam as temperaturas mais frescas próximas ao solo durante os dias quentes. Variedades arbustivas de feijões, abobrinhas e pepinos se mantêm naturalmente mais frescas do que suas equivalentes trepadeiras, criando microclimas que protegem as raízes do sol direto. As camas elevadas, úteis na primavera, podem se tornar armadilhas de calor no verão, já que o solo elevado retém mais calor do que a terra ao nível do jardim. Os jardineiros Amish utilizam camas elevadas para o plantio precoce e depois transferem as culturas sensíveis ao calor para o solo, conseguindo até 10 graus a menos na temperatura das raízes. Crie zonas de irrigação.
Agrupar plantas de acordo com suas necessidades de água permite sistemas de irrigação mais eficientes. As culturas que requerem abundante água, como pepinos e tomates, são colocadas juntas para aplicar irrigações profundas de forma eficaz. As plantas tolerantes à seca, como o pimentão e a quiabo, ocupam zonas separadas, com irrigações menos frequentes. Esta abordagem evita o excesso de água em plantas resistentes ao calor e assegura que as culturas que dependem da umidade recebam hidratação suficiente. Funciona como um buffet organizado. Cada planta recebe exatamente o que precisa, sem desperdiçar recursos. Use vasos de terracota enterrados. A tecnologia ancestral de irrigação é mais eficaz do que os sistemas modernos, levando água diretamente às raízes. Os vasos de argila enterrados filtram a água lentamente, proporcionando hidratação constante sem perdas por evaporação. Este método pode reduzir pela metade a frequência de irrigação, mantendo o solo úmido e favorecendo raízes fortes. As plantas cultivadas com este método desenvolvem tolerância ao calor, porque nunca sofrem o estresse de alternar entre solo seco e úmido. A porosidade da argila permite que a terra respire e as raízes absorvam a água de maneira constante, assegurando um crescimento estável durante ondas de calor. Proteja as plantas durante ondas de calor. A proteção de emergência salva culturas vulneráveis quando as temperaturas superam os limites normais do verão. Estruturas simples de estopa, lençóis velhos ou treliças de madeira oferecem alívio temporário e evitam a perda total da colheita. Essas sombras portáteis são instaladas rapidamente quando as previsões anunciam calor extremo e são retiradas quando as condições melhoram. As plantas jovens e os transplantes recém-semeados se beneficiam especialmente dessa proteção porque suas raízes ainda não têm a profundidade necessária para resistir ao calor. Mesmo poucos dias de sombra durante os picos de calor permitem que as plantas se recuperem e continuem produzindo quando as temperaturas se normalizam. Ter os materiais prontos antes da onda de calor é fundamental para não improvisar enquanto as plantas já estão estressadas. Use capas leves. Os tecidos respiráveis oferecem proteção contra o calor, sem criar efeito estufa como o plástico. Musselina leve ou gaze reduz a intensidade solar em até 40%, enquanto permite a circulação de ar, que evita o acúmulo de calor sob a cobertura. Esses tecidos funcionam especialmente bem para culturas delicadas, como alface e espinafre, que tendem a florescer rapidamente sob o sol direto. São fáceis de instalar e retirar, o que os torna práticos para proteção temporária durante as horas mais quentes do dia. Além disso, ao permitir ventilação adequada, evitam problemas de fungos que costumam aparecer sob coberturas sólidas. Melhore o solo com areia. Modificar a terra com areia cria condições ótimas para cultivos resistentes ao calor e com boa drenagem. Acrescentar areia a solos pesados de argila melhora o escoamento da água e evita o alagamento que causa apodrecimento das raízes durante o verão úmido. Os cultivos mediterrâneos, como lavanda, alecrim e orégano, crescem muito melhor em solos arenosos que imitam suas condições nativas. As raízes de hortaliças, como cenouras e pastinacas, também penetram mais facilmente e se desenvolvem de maneira uniforme. A areia atua como um calçado confortável para as raízes. Drenagem adequada, estabilidade e proteção contra o excesso de água. É importante equilibrar a areia com matéria orgânica para não ressecar demais o solo. Semeadura em valas de umidade. Os sistemas de irrigação em valas concentram a água onde as raízes podem absorvê-la melhor e reduzem a evaporação superficial. As valas rasas
cobertas com cobertura morta, dirigem a água diretamente para a zona radicular, em vez de dispersá-la por toda a superfície. Este método pode reduzir o uso de água em até 50%, proporcionando umidade constante e controlando excessos por chuvas súbitas. A combinação de controle de inundações e irrigação eficiente é especialmente valiosa em regiões com precipitações imprevisíveis, garantindo que as plantas recebam a hidratação que precisam sem desperdiçar recursos. Cultive para receber apenas o sol da manhã. A colocação estratégica das culturas aproveita os padrões diários de temperatura para prolongar a produção de plantas sensíveis ao calor. Posicionar as culturas a leste permite que recebam a luz suave da manhã e fiquem à sombra durante as horas mais intensas da tarde. Isso permite que vegetais de clima fresco, como alface e coentro, continuem produzindo por semanas a mais do que se estivessem expostos ao sol pleno. A diferença de temperatura entre a luz da manhã e da tarde pode chegar a 15 ou 20 graus, criando microclimas ideais. Edificações, cercas e plantas grandes são usadas para criar essas zonas protegidas, que naturalmente estendem a temporada de colheita. Role os cultivos constantemente. A rotação de cultivos evita o esgotamento do solo e o acúmulo de doenças que enfraquecem as plantas em condições de calor. As famílias Amish transferem os vegetais de verão para áreas onde no ano anterior foram cultivadas plantas de clima frio, evitando ciclos de pragas e permitindo que a terra se recupere. Este método equilibra a demanda de nutrientes através da alternância de cultivos exigentes e plantas que enriquecem o solo, como os feijões. A rotação funciona como um jogo de cadeiras musicais. Cada vegetal tem sua vez em diferentes espaços, evitando que o solo se canse com os mesmos cultivos ano após ano. Um ciclo de 4 anos geralmente é suficiente para manter a saúde do terreno e minimizar problemas. Use caminhos de jardim de maneira inteligente. Os caminhos cobertos com cobertura vegetal cumprem funções além do trânsito. Criam microclimas que beneficiam as plantas próximas. Caminhos largos com cobertura clara refletem o calor para longe das áreas de cultivo e proporcionam passagens isoladas que não irradiam calor como a terra nua. Essas rotas mais frescas geram padrões de circulação de ar que moderam a temperatura do jardim. Alguns jardins Amish incorporam pedras ou tijolos nos caminhos, que absorvem calor durante o dia e o liberam lentamente à noite, reduzindo a queda de temperatura noturna e ajudando as plantas que gostam de calor a manter um crescimento constante. Deixe as bordas dos jardins selvagens. As áreas não podadas criam microclimas benéficos e abrigam insetos que controlam pragas e polinizadores. Plantas nativas nas bordas capturam a umidade do orvalho e da chuva leve, moderando temperaturas extremas. Essas zonas selvagens também confundem os insetos praga, que localizam as plantações por sinais visuais. Permitir o crescimento de ervas daninhas e flores silvestres ao redor das hortas atrai aves e insetos úteis que protegem as plantações de forma natural. As bordas selvagens funcionam como vizinhos vigilantes. Embora pareçam desordenadas, oferecem um serviço ecológico gratuito. As culturas mistas também atuam como quebra-ventos, protegendo vegetais tenros dos ventos quentes do verão. Cultive flores companheiras resistentes ao calor. As plantas com flores cumprem um duplo propósito: atraem insetos benéficos e oferecem tolerância ao calor que muitas hortaliças não possuem. Zinnia, cosmos e chundula prosperam sob o sol intenso, enquanto atraem polinizadores que aumentam o rendimento dos vegetais. Essas flores robustas também funcionam como armadilhas para pragas, desviando insetos nocivos das culturas principais.
Criar um ecossistema diverso mantém a atividade de insetos benéficos durante os meses mais quentes, quando muitas outras plantas param de florescer. Uma população diversa de flores pode incrementar a produção de vegetais entre 20% e 30%, com um gasto mínimo de água e cuidado. Incorpore carvão vegetal no solo. O biochar melhora a estrutura do solo e sua capacidade de retenção de água, proporcionando benefícios a longo prazo que ajudam as plantas a resistir ao calor. Os jardineiros Amish às vezes misturam carvão triturado de fogões a lenha nas camas, criando emendas que duram décadas. A estrutura porosa do biochar retém água e nutrientes como uma esponja, ao mesmo tempo em que melhora a drenagem em solos pesados. Além disso, oferece habitat para micro-organismos benéficos que facilitam a absorção de nutrientes pelas raízes. Esta prática reduz a necessidade de irrigação em até 40% e aumenta a produção, tornando-se um investimento que continua dando frutos por muitos anos. Cultive verticalmente, não apenas em largura. O cultivo vertical maximiza a produção enquanto mantém as plantas frescas, graças à circulação de ar e à redução do contato com o solo. Famílias Amish usam treliças, postes e até escadas velhas para suportar pepinos, feijões e melões pequenos. As plantas verticais recebem melhor ventilação, o que favorece a transpiração e ajuda a manter a temperatura sob controle. Além disso, o contato reduzido com a terra minimiza pragas e doenças, e os frutos permanecem mais limpos e fáceis de colher. Este método também otimiza o espaço, permitindo mais produção em áreas reduzidas. Use mangueiras porosas enterradas. Os sistemas de irrigação subterrânea levam água diretamente às raízes, eliminando a evaporação superficial que desperdiça umidade. As mangueiras rasas, com pequenos orifícios, fornecem água de maneira constante, reduzindo o uso em até 60% em comparação com sistemas de aspersão e mantendo a umidade uniforme. Além disso, ao manter a superfície seca, previne-se a germinação de ervas daninhas. Os jardineiros Amish fabricam essas mangueiras com materiais reciclados, como velhas mangueiras perfuradas. O efeito é semelhante a um suprimento intravenoso, entrega direta e constante sem desperdício. Descansa o solo no pleno verão. Permitir períodos de pouso estratégico permite que os organismos do solo se recuperem durante os dias mais quentes e melhora a fertilidade para as colheitas de outono. Algumas parcelas recebem apenas cobertura morta e irrigação ocasional, sem cultivo ativo durante julho e agosto. Este descanso permite que os micro-organismos benéficos prosperem sem competição, protege a estrutura do solo e mantém a umidade. Ao incorporar matéria orgânica gradualmente, o terreno se enriquece e a produtividade da próxima plantação pode aumentar entre 15% e 25%. Use superfícies refletoras. Painéis e tábuas claras redirecionam a luz solar para áreas sombreadas, evitando acumulação de calor. Jardineiros Amish utilizam madeira pintada de branco, chapas metálicas ou pedras claras para iluminar suavemente plantas que precisam de fotossíntese sem exposição direta ao sol intenso. Essas superfícies atuam como assistentes de iluminação pessoal, fornecendo luz sem calor adicional ou gasto energético. Bem orientadas, podem aumentar a luminosidade em até 30% ou 40%, mantendo condições de crescimento frescas, beneficiando especialmente ervas, feijões arbustivos e morangos. Mantenha um diário do jardim. Registrar detalhadamente os padrões climáticos, o rendimento das plantas e as técnicas bem-sucedidas permite que as famílias Amish repitam práticas eficazes. As anotações sobre datas de plantio, danos por calor,
chuvas e colheitas criam uma valiosa base de dados de conhecimentos locais. Os registros ajudam a identificar as melhores janelas de plantio, variedades resistentes e técnicas que funcionaram em ondas de calor anteriores. Muitos registros são preservados por décadas, tornando-se um recurso inestimável. Quando o clima se comporta de maneira incomum, construa abrigos de sombra temporários. Estruturas leves feitas de madeira e tecido branco oferecem proteção rápida contra calor extremo. Essas sombras portáteis podem reduzir a temperatura entre 15 e 20 graus, permitindo a circulação de ar. O uso de materiais reciclados, como lençóis ou lonas velhas, garante baixo custo e disponibilidade imediata. Sua temporariedade evita a dependência excessiva de sombra artificial, permitindo que até ondas de calor repentinas sejam manejadas de maneira eficaz. Aplique fertilizantes no momento adequado. O momento da fertilização impede que o calor prejudique as plantas. Os Amish aplicam adubos e compostos em horas frescas da manhã ou em dias nublados, quando a temperatura do solo é moderada. A aplicação durante calor intenso pode queimar raízes e causar mais dano do que benefício. Com o momento certo, os nutrientes são absorvidos melhor e a eficácia do fertilizante pode aumentar até 40%. Fabrica fertilizantes líquidos fermentados. Os adubos caseiros líquidos oferecem nutrição suave sem estressar as plantas. Urtiga, confrei e esterco envelhecido são fermentados em água por semanas, criando soluções ricas em nutrientes facilmente absorvíveis. Esses fertilizantes contêm micro-organismos benéficos que fortalecem a resistência ao calor e melhoram a saúde do solo. A aplicação direta na zona radicular garante que as plantas recebam exatamente o que precisam para se manter produtivas em condições difíceis. Mantenha as abelhas felizes. O apoio aos polinizadores é vital quando muitas flores deixam de produzir néctar e pólen. As famílias Amish plantam flores resistentes ao calor e fornecem fontes de água com pratos rasos e pedras para que as abelhas bebam sem risco. A presença de polinizadores saudáveis impacta diretamente na produção de vegetais, aumentando a colheita em até 35% com um esforço mínimo adicional. Abelhas ativas e satisfeitas garantem uma polinização constante, mesmo nos dias mais quentes. Use frascos de água como amortecedores térmicos. Os recipientes de vidro cheios de água moderam as flutuações de temperatura que estressam as plantas. Absorvem calor durante o dia e o liberam lentamente à noite, criando condições mais estáveis. Esta técnica simples protege mudas jovens e cultivos sensíveis ao calor sem requerer energia adicional. Os frascos de conserva permitem aproveitar ao máximo a luz e manter a estética do jardim enquanto estabilizam o microclima. Construa armazéns subterrâneos simples. O armazenamento sob a terra aproveita a temperatura estável do subsolo, que se mantém fresca mesmo durante ondas de calor. Poços pouco profundos, com pedras ou madeira, funcionam como refrigeradores naturais para raízes e tubérculos. As temperaturas subterrâneas costumam ser de 20 a 30 graus mais baixas do que na superfície, protegendo a qualidade e o valor nutricional dos vegetais. Batatas, cenouras e beterrabas se conservam muito melhor debaixo da terra do que expostas ao calor da superfície. Pode no momento certo. A poda de verão exige precisão para não estressar as plantas. Fazê-la cedo pela manhã ou em dias nublados permite que as culturas se recuperem antes que o calor aumente. Remover as folhas cuidadosamente melhora a circulação de ar sem desproteger demais a cultura. O tempo adequado de poda pode fazer a diferença entre plantas saudáveis e vegetais enfraquecidos
durante os momentos de máxima exposição ao calor, cultive ervas refrescantes para o corpo. Ervas resistentes ao calor, como hortelã, melissa e manjericão, oferecem benefícios para o jardineiro durante o trabalho sob o sol. Preparar infusões com essas plantas proporciona hidratação e sensação de frescor, enquanto exigem pouca irrigação e cuidado. Os óleos aromáticos também repelem insetos que se tornam incômodos no verão. Manter-se fresco permite trabalhar mais eficientemente nas horas da manhã e da tarde, otimizando o cuidado do jardim sem exaustão, plantas com folhagem prateada ou cinza. A folhagem clara reflete a luz e o calor, criando microclimas frescos ao redor de cultivos sensíveis. Plantas como sálvia, orelha de cordeiro e artemísia são colocadas estrategicamente para reduzir a temperatura do solo e conservar a umidade durante secas. A folhagem cinza pode baixar a temperatura superficial de 5 a 8 graus e sua textura captura o orvalho, gerando condições mais úmidas que beneficiam as plantas vizinhas. A colocação estratégica dessas espécies atua como um ar-condicionado natural que melhora com a maturidade das plantas. Confie no almanaque e nos padrões. A previsão tradicional e a observação sazonal oferecem uma orientação mais confiável do que previsões de curto prazo. Os registros de padrões climáticos, ciclos de pragas e variações sazonais ajudam a antecipar desafios e planejar plantios e colheitas. A observação a longo prazo permite identificar sinais precoces de temporadas difíceis e ajustar os tempos de plantio. A experiência acumulada ao longo de gerações fornece informações tão valiosas quanto qualquer tecnologia moderna, garantindo o sucesso do jardim, mesmo em condições extremas, técnicas silenciosas e eficazes. A filosofia Amish se baseia em métodos discretos e eficazes que funcionam mesmo no calor mais intenso. Nada de tecnologia complicada, apenas estratégias inteligentes que permitem que o jardim prospere com resiliência sem ter que lutar contra o verão, mas trabalhando com ele de maneira inteligente e natural. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza este outro te encantará. Não esqueça de dar like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.